Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao resumo do livro Análise Técnica Explicada, episódio número 8, autor Martin Brink. Tá? Eu acredito que esse vídeo, mais um, a gente consegue encerrar o livro, tá? Porque aqui, como eu falei para vocês, é um resumo, tá? Uma coisa bem resumidinha, só para ter uma ideia do que o livro aborda. Tá? E depois mais detalhes, aí vocês vão ter que ler o livro mesmo, porque se eu for falar com todos os detalhes, como eu falei nos outros vídeos, daria fácil aqui umas 40 horas de gravação, tá? Só para explicar com os detalhes que tem no livro. Tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho de estruturas de mercado, que faz parte dos índices. Vamos falar mais um pouquinho de ciclos, que ele faz um capítulo específico de ciclos. Tá? Vou falar as partes mais importantes do meu ponto de vista para quem opera ações. Tá? E sobre um pouquinho sobre o sentimento do mercado também, mas uma coisinha bem rápida. Tá? Então, estruturas de mercados, basicamente a gente tem os índices. Tá? Então, vamos lá. A gente tem os índices, tá? Que nada mais é do que um conjunto, uma cesta de ações, onde é calculado um valor em cima dessas cestas de ações. Tá? Então, nós temos basicamente dois tipos, que são os ETFs, que é o Exchange Trade Funds, que é os fundos de índices, por exemplo, Dow Jones Industrial, Dow Jones Transporte, S&P 500, Nasdaq, o IBOV. Então, esses são os ETFs, basicamente falando. E tem os LTF também, que é muito pouco utilizado. Tá? Atualmente, existe mais de 2.000 ETFs registrados sendo negociados no mundo todo. Tá? Os principais são esses que eu falei: o Dow Jones Industrial Average, o Dow Jones Transport, S&P 500, Nasdaq, Russell, DAX, IBOV, FTSE, entre outros que tem aí, normalmente são os índices principais das maiores bolsas do mundo. Tá? Então, o que é importante a gente saber dos índices? O índice, por exemplo, o Dow Jones, ele é uma média ponderada das ações que fazem parte da bolsa do Dow Jones, do índice Dow Jones, desculpa. E com isso, então, por exemplo, ele pega o valor das ações, faz uma média ponderada e gera um gráfico em cima dessa média ponderada, tá? O S&P 500 não é ponderado, cada ação tem um peso específico dentro do índice, igual o IBOV. Então, por exemplo, você pega Bradesco, Itaú, Petro e Vale, dá mais de 25% do IBOV. Então, se essas 4 ações subir e o resto da bolsa toda cair, é capaz do IBOV subir, porque o peso deles na bolsa é maior do que praticamente todas as ações juntas, tá? Então você pega ali, por exemplo, 10 ações do IBOV, equivale a mais de 40% do índice, porque ele não é ponderado, ele não é uma média de preços. Varia conforme o peso da ação na bolsa. Então, se a ação tem um volume muito grande, ela acaba tendo um peso um pouco maior. Tá? Então, isso é interessante de saber, depois vocês vão saber o porquê. Tá? Os índices devem andar em conjunto quando compostos de ações similares. Tá? Então, por exemplo, às vezes as ações também não precisam ser similares, mas na maioria das vezes sim. Por exemplo, o S&P 500 e o Dow Jones Transportes. Então, por exemplo, o S&P 500 ele compõe aí lá 500 ações dentro do S&P 500. Aí o S&P 500 está subindo e o Dow Jones está caindo. A maioria das ações que tem no SP tem no Dow Jones também. Então, por que o SP está subindo se o Dow Jones está caindo? Porque talvez um número pequeno de ações dentro do Dow Jones, por exemplo, o que está acontecendo agora, o setor das techs, Amazon, Tesla, Nvidia, Apple, está puxando o S&P 500 para cima, enquanto os bancos, setor de comércio, de varejo, está de lado. Então o resto das ações não está subindo mais, as techs estão subindo tão forte que acaba puxando o índice para cima. Quando você vai para o Dow Jones, que é um índice ponderado, por exemplo, que é a média de alteração dos preços, ele não está subindo com tanta velocidade. Então isso gera um descompasso. Esse descompasso é um sinal de que o mercado não está equilibrado, não está confiável, vamos assim dizer. Tá? Então, quando temos divergência entre índices, né, dos índices ponderados para índices não ponderados, é um sinal de perigo. É um sinal que não está tendo esse equilíbrio no mercado. Tá? Então, isso é um dos pontos. Quem fala muito sobre isso é o André Machado. Todo dia no Morning Call ele comenta alguma coisa sobre isso. Então, quem quiser aprender um pouquinho mais, é só ir lá no Morning Call do Ogro, do André Machado. Ele sempre põe no YouTube e vocês vão ter, ele explica várias vezes, todo dia praticamente, sobre essa divergência, sobre esses índices
essas comparações de índices, de bonds e tudo mais. Tá? Então, ao analisar um índice com indicadores, por exemplo, média móvel, IFR, MACD, você pode determinar uma direção geral para o mercado como um todo, inclusive mostrando pontos de exaustão e reversão da tendência. Então, por exemplo, você pega um SP500 e você põe uma média de 20, por exemplo, uma média de 200. Então, ela vai te traçar uma ideia de que para que lado que o mercado está indo. A média de 20 está subindo, o preço está seguindo a média de 20, então o mercado, no geral, é de alta. Então, se você vai operar uma ação e ela está dando venda, você tem que entender que você está indo a favor de uma operação de venda naquela determinada ação, mas a ação ela está contra o movimento geral do mercado. Isso pode gerar um risco maior naquela operação. Tá? Então, isso é uma coisa interessante de se observar sempre. Tá? Os índices eles podem ser divididos por índices setoriais. Tá? Então, o que significa? Você pode pegar um índice normal e juntar todas as ações de banco e fazer, por exemplo, um índice financeiro. Todas as ações de transportes, que se ferrovia, aéreas, terrestres, e colocar no setor de transporte. Então você pode pegar todas as de consumo, que são as lojas de varejo, supermercado e tudo mais, e fazer um índice de consumo. Você pegar todas as ações de farmacêuticas, hospitalares e tudo mais, e você vai ter um índice de healthcare. Então, para que serve isso? Então, vamos ver se vocês concordam comigo. Se eu tenho um índice, um SP500, por exemplo, subindo, se a economia, teoricamente, pelo índice está evoluindo, você não concorda que se a indústria está produzindo mais, ela precisa mandar esse produto para a loja, para que tenha consumo, para que as lojas vendam. Para ela fazer isso, ela precisa usar o transporte. Então, se ela usa o transporte, as empresas de transporte vão faturar, vão crescer e com isso elas vão valorizar na bolsa. Então, tudo tem uma ligação entre essas empresas. Então, se eu tenho as indústrias crescendo, mas o índice de transporte não está crescendo, tem alguma coisa errada. Porque se a indústria produzir para ela poder entregar e ser consumido, eu tenho que transportar isso de alguma forma. Então, esses índices eles têm que andar meio juntos, porque senão você tem um descompasso também dentro da economia. Por exemplo, se as indústrias começam a bombar, só que o setor de consumo não está bombando. Então, o que acontece? Você tem um índice de industrial, por exemplo, alto, só que o consumo baixo. Vai chegar uma hora que você vai ter um gargalo, você vai ter um estoque muito alto, as indústrias vão ter que parar. Então, se você não tiver um consumo crescendo junto com a parte industrial, você tem um descompasso. Então, isso gera uma dúvida e você tem que prestar atenção nos movimentos para não ser pego de surpresa. Tá? Então, os ciclos, ele fala para a gente sobre os ciclos, né? Então, basicamente, como que a gente vai identificar os ciclos? Então, o ciclo ele faz essa senoide aqui, mais ou menos. Esses são os ciclos padrões, os ciclos típicos que ele fala, né? Então, você tem os topos e você tem os fundos do ciclo, tá? Quando você tem um fundo, você vai ter uma área de acumulação. O que significa? O preço começa a ficar barato. Então, como ele começa a ficar barato, os fundos, as pessoas começam a comprar, que ele fica interessante. Aí, quando começa a aumentar a procura, os preços começam a subir, até chegar a um ponto onde você para de ter interesse de compra, porque os ativos já estão caros, e você começa a ter um interesse de vender esses ativos. Então, aí você começa a ter uma área de distribuição, que normalmente é no topo. Tá? Então, você vai ter uma distribuição dos papéis que foram comprados para outras pessoas, aí você vai ter uma queda no preço, porque vai diminuir a procura, então a tendência é que o preço caia, aí você vai ter uma nova área de acumulação e assim vai, tá? Então esse aqui é um ciclo típico, tá? Então o ciclo típico é aquele. Esse aqui seria uma coisa que ele fala muito, que assim, você tem esses ciclos, eles não andam em conjunto. Por exemplo, aquilo que eu falei, um setor ele pode acelerar mais rápido do que o outro, ele pode responder melhor num determinado ponto da economia do que o outro. Então, por exemplo, o governo injeta tantos bilhões ou tantos trilhões na economia para as pessoas ajudar o consumo das pessoas. Quem vai sentir primeiro isso é o varejo. Então, o índice de varejo, por exemplo,
ele vai ser mais sensível nesse caso, então ele vai subir primeiro. Então as empresas do varejo vai subir primeiro. Como aumentou o consumo, o estoque dessas empresas começou a ser utilizado, na sequência vem o industrial. Então o industrial que poderia estar em baixa vai responder e vai começar a ter uma alta. Quando o industrial subir, então aí o varejo começa a cair, que vai aumentar os estoques do varejo, porque ele não está vendendo, por isso que caiu. Né? Então, como caiu do varejo, ele para de comprar das fábricas, as fábricas param de produzir e o índice industrial cai também. E assim em diante. Então, começa a consumir mais. Então, você tem, dentro desses setores, você tem os setores que são adiantados e os setores que são atrasados. Então, por exemplo, quando você tem um aumento ou uma queda de juros, então o setor que sente mais esse aumento e queda de juros, ele vai responder primeiro. E o setor que não sente tanto essa queda de juros ou aumento de juros, vai responder depois. Tá? Então isso é interessante você sempre ficar de olho, que muitas vezes você tem uma alta do setor de varejo, por exemplo, uma economia acelerando, e você vê que o setor industrial ainda não respondeu. Então você pode ficar de olho para pegar uma empresa do setor industrial, por exemplo, e esperar uma empresa do setor industrial da compra, porque ele vai ter que responder, porque o varejo está respondendo, o varejo está consumindo, o consumo nas lojas está maior. Então isso é um exemplo, tá? Que é interessante ficar de olho. Tá? Desses ciclos, isso ele tem muito mais exemplos lá, comparando Dow Jones Industrial com S&P 500, com o Nasdaq, comparando 3, 4 junto, tá? Então isso depois é bem interessante ver no livro, tá? Então dos ciclos de mercado, o interessante que ele fala é que aí nós temos o padrão decenal, que é muito importante, que ele observa que o mercado tende a formar ciclo de 10 anos. Então você tem um ciclo de 10 anos de alta, né? Então o que ele fala? Que você tem um ciclo de 10 anos de alta, então você tem uma correção de 10 anos, outro ciclo de 10 anos, correção de 10 anos, outro ciclo de 10 anos e assim vai. Desse ciclo de 10 anos, você tem os ciclos, deixa eu pegar mais fininho aqui, você tem os ciclos de 4 anos. Então você tem os ciclos de 4 anos, 4 anos, 4 anos, 4 anos, 4 anos, 4 anos. Então ele vai assim. Então, o ciclo ele vai se movimentando, o ciclo intermediário dessa forma. Tá? E dentro desse ciclo intermediário, você tem um outro ciclo, que ele é um ciclozinho pequenininho, que eu já até falei isso no começo do livro, que ele fala isso, que são os ciclos mais curtos, né? Então você tem, por exemplo, são ciclos mensais, semestrais, né, que você pode ter. Tá? E eles chamam esse ciclo de 4 anos de ciclos presidenciais, porque muitas vezes como que eu posso falar? Eles são correspondentes aos ciclos de mandato presidencial. Então, entra um presidente bom que consegue encaminhar bem a economia, como o Trump está encaminhando, então você tem um crescimento da economia, então você tem um ciclo de 4 anos. Aí entra um presidente ruim, aí você tem um ciclo de recessão de 4 anos. Então você tem uma resposta muito desses ciclos que ele chama de presidencial. Você tem os padrões sazonais, tá? Então, por exemplo, ele mostra no livro, tem umas tabelas interessantes de ciclos de dias da semana. Ah, segunda-feira é um dia normalmente de baixa, terça, quarta e quinta são dias de alta, e sexta normalmente é um dia de baixa. E assim vai, tá? Então, véspera de feriados, então ele fala muito de véspera de feriados. E tem pessoa que fala, tem aquela puxeta, tem a realização, véspera de feriado, então eles são ciclos de feriados, períodos do mês ou ano. Então, normalmente o mês de agosto é ruim. Por que o mês de agosto é ruim? Porque é o mês de férias, é o mês que tem poucas pessoas no mercado, é o mês de fechamento de semestre e tudo mais. Então, você tem todo esses ciclos também que ele fala, tá? Então, esses são só uns exemplos para vocês entenderem. Então, aí, depois dessa parte de ciclos, ele entra na parte de indicadores de volume, tá? Ele fala um pouco de volume. Nessa parte de volume, o que é interessante falar é que os indicadores de volume eles utilizam pelo menos 50% da informação recebida pela bolsa para formar os padrões. Então, você não usar o volume, isso o André fala muito, você não usar o volume, você está desperdiçando 50% da informação que a bolsa passa para você. Então a bolsa passa para você preço e volume, preço e volume, preço e volume, preço e volume. Então se você não usar volume e só usar o preço, você está perdendo 50% da informação. Tá? Então um dos tipos que ele fala é o ROC do volume, aquele indicador ROC,
só que dentro do volume, tá? Então ele vai evidenciar a dinâmica do volume. Então você tem aqui o volume, ó, tá? Você tem aqui o ROC de 10 dias do volume. Então você vê que aqui, quando você observa essa região do volume, às vezes é difícil você identificar a variação do volume, se o volume está subindo, está caindo, se como que está, se você teve um pico de volume no diferencial, né, dos últimos dias. Quando você pega aqui o ROC do volume, por exemplo, esses picos ficam mais evidentes. Então você consegue identificar melhor esses picos de volume, tá? Porque ele forma um indicador para você em cima desse volume. Esse é um tipo de forma de usar o volume, tá? Eu prefiro outro, eu prefiro o ABV, que eu vou falar para vocês também, tá? Então você tem, por exemplo, o oscilador de volume. Então é um outro indicador onde ele vai mostrar para você também. Então você vê que tem aqui, ó, os picos, tá? Você tem um pico e você tem um pico, você tem um pico, você tem um pico, tá? Então ele vai te indicar, então você tem uma divergência aqui, ó, você tem uma queda aqui e você tem uma queda aqui. Então você tem um rompimento aqui, então ele indica que vai ter uma alta, tá? Então isso que é interessante você identificar pelo volume, tá? Então você tem um outro que ele fala bastante, que é o fluxo de demanda de Caixin, de Chaikin, na verdade, né? Não é caixinha, Chaikin. Tá? Então é um fluxo de dinheiro. Então, dinheiro entrando no mercado, dinheiro saindo. Dinheiro entrando, dinheiro saindo. Então, se está entrando dinheiro no mercado, a tendência é de alta. Se está saindo dinheiro do mercado, a tendência é de baixa. Então, quando você tem uma divergência, se você tem uma alta no preço e uma baixa no fluxo, então, na verdade, você está saindo, está tirando dinheiro do mercado com o preço subindo. Então, isso provavelmente pode ser uma distribuição para jogar depois o preço para baixo. Tá? E mesma coisa ao contrário, você tem o preço caindo, só que está entrando dinheiro no mercado. Então a tendência é que isso possa ser um processo de acumulação aqui no fundo para jogar o preço para cima de novo. Tá? Isso é uma coisa importante de ficar de olho no volume. Tá? E o que eu mais gosto de todos, que é o OBV, que é o On Balance Volume. Tá? Esse aqui eu vou deixar um card, vocês vão ver aí, eu tenho um vídeo que fala só de OBV, tá? Que é bem interessante. Então, basicamente, só para vocês entenderem, quando a gente tem um candle, por exemplo, e um candle seguinte, você tem um fechamento acima do fechamento do candle anterior, ele pega o volume desse segundo candle e soma no valor inicial. Então, vamos supor, aqui você está tendo alto, tá vendo que vai subindo o preço, ele vai somando o volume, porque o volume foi alto. Quando você tem um candle que o preço fecha abaixo, tá? O preço fecha abaixo do anterior, ele vai subtrair o volume. Então, quando o preço começa a cair, ele começa a subtrair o volume. Em determinados momentos, você vai ter uma divergência desse indicador. Por quê? O preço ele vai cair sem volume. Aí quando ele dá uma puxadinha para cima, entra muito volume. Aí ele cai sem volume. Aí ele dá uma puxadinha para cima, entra muito volume. Então isso vai causar uma divergência no indicador. Então isso serve também para venda, tá? Então você vê que o preço está subindo e o ABV está caindo. Então significa que ele sobe sem volume. Quando dá essa enfiada aqui, ó, o mercado soca volume. Quando soca volume, o ABV na queda vem aqui embaixo. Ó. Você vê que ele fez um fundo mais baixo que esse fundo aqui. Ó. Esse aqui foi mais baixo que esse. E esse aqui foi mais alto que esse. Isso é uma divergência no ABV. Eu opero 100% isso aqui no swing trade de ações, tá? Então eu vou deixar o vídeo para vocês verem com mais detalhe. Eu explico, mostro vários exemplos, tá bem legal o vídeo, tá? E por último desse vídeo, para não ficar muito longo, ele fala da importância do sentimento do mercado, tá? Então o mercado ele reflete a psicologia dos investidores. Pessimismo, medo, esperança, ganância, otimismo, euforia, tá? Então todo esse sentimento ele é expressado pelo mercado, tá? E nós temos indicadores de momento que podem expressar esse sentimento do mercado. Esses indicadores eles podem ser, por exemplo, índice de força relativa, lucro-prejuízo, opções, no caso, é a diferença de put e call negociado do ativo. Então,
se tem mais put ou mais call negociado, então isso mostra o sentimento das pessoas, porque as pessoas acham que a ação vai cair, elas começam a comprar muita put para se proteger de uma queda. Elas acham que vai subir muito rápido, elas começam a comprar a call, entendeu? Então você consegue identificar o sentimento também pelas opções. E o índice, que é o VIX, que é o Volatilidade Index, que o apelido dele é índice do medo, né? Então, quanto maior o medo das pessoas, né? Quanto maior o medo das pessoas com relação àquele determinado ativo, por exemplo, o SP500, o VIX do SP500 dispara, ele sobe. Quanto menos o medo das pessoas do índice cair, o VIX que cai. Então, ele é inverso ao índice que você está, ou a ação que você está olhando no momento. Mas, normalmente, esse VIX para índices, normalmente. Eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês. Então, ó, nós temos aqui, tá? Então, tem o RSI aqui e aqui o Dow Jones. Então, você vê que você tem os picos aqui, ó, você tem uma divergênciazinha aqui, ó, maior e menor, e aqui, ó, não tem a divergência. Então, começa a cair o IFR, a força começa a cair e o preço começa a cair. Então, aqui você tem outra divergência também, ó, divergência de força, só que aqui está subindo. Então, ele é um sinal, mas não obrigatoriamente vai cair o preço, tá? É só um sinal, tá? Então, aqui, por exemplo, SP Composite e o VIX que eu falei. Então, você tem o SP aqui caindo e o VIX aqui subindo. Aqui o VIX está invertido. Então ele tem que andar junto com o SP, porque ele está invertido. Se ele não tivesse invertido, o que ia acontecer? Quando o SP cai, ele teria que subir. Entendeu? Então aqui ele invertido ele tem que ficar igual, então ele anda junto. Então se ele está subindo, quando ele está invertido, se ele está subindo, o SP tem que subir. Se ele está subindo, o SP tem que subir. Então se o SP cai, ele cai. Tá? Isso você faz em invertido, ele fica igualzinho. Se você não inverter, ele vai ser ao contrário. Então ele vai ser um espelho. Tá? Então outra coisa, por exemplo, o Dividend Yield de 24 com SP Composite. Tá? Isso aqui, esses dias o André falou isso na sala lá também. Então, como ele está invertido, quando ele sobe, aqui tem que subir. Quando ele sobe, aqui tem que subir. Então você vai tendo essa distância dos yields com o preço do composite. Quanto maior essa distância, pior, né? Mais divergência você tem. E por último, aquele do que eu falei das opções, tá? Então quando você tem um aumento, você tem uma diferença, tá vendo? Nos extremos do put call ratio, você tem essas áreas de estresse do mercado. Então o mercado acha que vai cair, o pessoal começa a comprar put, então o put aumenta, tá? Então o risco, né? O pessoal acha que vai cair mais, então você aumenta o put call. Então se o pessoal começa a comprar muita call, então você tem uma diferença nesse indicador, tá? Que ele está invertido também. Normalmente eles usam invertido que é para ficar igual, né? Para fazer os topinhos iguais aqui, ó, tá vendo? Para fazer quando ele tá indicando corretamente, ele fica assim, tá? Então isso é a parte que eu falei para vocês que eu ia falar hoje. Nós vamos ter mais um vídeo, acho que mais um vídeo dá para fazer os últimos capítulos, falta bem pouquinho, tá? E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim. Se vocês tiverem alguma indicação de algum livro que vocês queiram que eu faça também, pode mandar aí nos comentários. Que se não tiver o livro, a gente providencia um PDF, alguma coisa para fazer. Eu trago para vocês depois. Já tenho pedido de alguns livros já que eu já tô com o resumo pronto, que vão ser os próximos. Tá ok, pessoal? Um abraço para vocês. Se puder dar um like e compartilhar o canal, eu agradeço. Até mais e boa noite.